Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 30 de março, terça-feira da Semana Santa. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos a palavra de Deus, a nossa homilia diária. Gostaria de pedir a você que está chegando agora nesse canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações e todos os que puderem, sempre, toda vez, joinha e like. Isso mantém o nosso canal quente aí dentro do YouTube. O Padre falou ontem, falo hoje, a partir de quinta-feira, na descrição do nosso vídeo, também lá no meu Instagram, nós vamos ter um link para você que está fazendo comigo o e-book do Tempo Quaresmal, que termina agora então, no domingo de Páscoa. Nós vamos continuar até Pentecostes, atendendo aí a tantos pedidos. Você que não fez, gostaria de começar? Comece agora. Então, a partir de quinta-feira, a gente vai estar disponibilizando esse e-book, que é um diário espiritual, que eu já fiz lá no Advento, na Quaresma de São Miguel, fiz agora para essa Quaresma, e graças a Deus tem dado frutos. Então, vai estar aí a partir de quinta-feira para vocês. E eu quero fazer um convite às mães, às catequistas, quem tem criança em casa. Um minutinho da sua atenção. Eu quero falar para você de algo que eu descobri e que eu achei belíssimo, muito de Deus, da minha amiga, agora amiga, Márcia Rabelo. Ela tem um Instagram, presta atenção, vai aparecer na tela para você. Se chama Dona Cartola Oficial. Vai para esse Instagram. Hoje à noite vai ter uma live, eu não sei se eu vou conseguir estar nessa live. Mas ela vai fazer uma live de divulgação também para o tempo pascal. Ela faz um trabalho, mamães, com as crianças. A evangelização das crianças. Como ler a Bíblia, como fazer diário espiritual com crianças. Tem toda uma pedagogia. É como se ela fosse agora então a sua comadre. Tá certo? Para ajudar na catequese das crianças. Então eu indico muito, tá? Eu fui atrás de conhecer, estou encantado com o trabalho dela. Para você que é mãe, que tem que catequizar em casa, pais também, Tem família fazendo junto, eu vi vídeos, testemunhos, maravilhoso. Para você que é catequista e que às vezes precisa de um recurso pedagógico. Então vamos todo mundo para esse Instagram, depois da homilia do Padre, você vai lá, Dona Cartola Oficial. Começa a seguir e já manda lá suas mensagens se você tiver com dúvida. E nessa terça-feira à noite, eu não sei se eu vou conseguir estar com ela na live de lançamento aí do tempo pascal, que ela faz com as crianças, mas vale muito a pena você estar lá. É muito de Deus mesmo, muito inteligente, muito criativo e muito ungido. Um abraço para você, Márcia, parabéns pelo teu trabalho e eu tenho certeza que vai dar muitos frutos nas famílias. Sem mais delongas, terça-feira santa, vamos ao Evangelho. O Evangelho que a igreja proclama para nós hoje é João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois os versículos 36 a 38. Diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim?
em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um trecho da cena da Santa Ceia. Após Jesus ter lavado os pés dos discípulos, nós temos aqui então todo esse discurso onde nós vamos ver 2 personagens muito importantes nos quais acredito que a gente possa se encontrar. O primeiro é Judas e depois é Pedro. Mas seguindo a sequência do Evangelho, vai dizer então que na Santa Ceia, na última noite, em que Cristo quer ceiar com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e fazer de um pão o seu corpo, sangue, alma e divindade, que vai ser verdadeiramente planificado isso na cruz, de se dar a nós como alimento e de nos lavar os pés, diz lá então, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: um de vocês me entregará, um de vocês me trairá. Veja, não é que Jesus ficou comovido por si, num sentimento de comiseração, de coitado de mim, tão bom que eu fui, não merecia isso. Jesus ficou comovido por aquele que iria entregá-lo. Jesus sentiu dó e uma profunda misericórdia por esse mistério que é a nossa capacidade de, depois de Deus lavar os meus pés e me trazer para a sua ceia, eu ainda o traio, eu o vendo por moedinhas. É por isso que Jesus está comovido. Jesus está doído por dentro, com a capacidade de Judas de não se deixar ser lavado, tocado, penetrado pela luz de Deus. Judas que estava ali, mas já tinha, se perdido. E assim talvez seja com muitas pessoas e muitos de nós, meus queridos. A gente se fecha de tal modo e tal maneira, e a gente olha para trás, como se a gente voltasse um pouquinho o texto bíblico, um pouco antes Jesus lavou os pés. Tanto que nós temos para agradecer e tão pouco nós devolvemos a Deus, de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa fidelidade. Sabe, a Semana Santa e sobretudo o Tríduo Pascal, não digo Sexta-feira Santa, não digo Domingo de Páscoa, o Tríduo Pascal. Tudo isso é uma coisa só, começa na quinta-feira à noite, a missa do lava-pés vai até a Vigília Pascal. O Tríduo Pascal é esse momento onde a gente olha para a nossa vida como um todo, tantas bênçãos e graças e tantas vezes que Deus nos perdoa, soma tudo, e nós vamos fazer um gesto de devolução a Deus. Judas era o homem incapaz de se devolver, de ser grato. E quantos de nós católicos somos assim? Nunca vivemos direito uma Semana Santa. Quantas famílias nunca participaram de um Tríduo Pascal? Quantas pessoas até vão à missa, mas agora vão pegar essa semana como feriadão para ir... Não, é para ele. Percebe? Nessa cena do Evangelho nós temos um Judas que não se emociona com nada, Um pouquinho antes Jesus lavou os pés e Pedro disse: Senhor, o Senhor lavar meus pés, imagina, está errado. Judas não sente nada, Judas não quer nada, Judas está em outra, Que dó, que pena. E aí então, veja, eles ficam desconcertados e não sabiam de quem Jesus estava falando. Veja, para eles não era óbvio que seria Judas. Vai ver que Judas enganava bem, Quem vê cara não vê coração, e por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Veja, os discípulos não... vai ver que é o Judas, sabia. Não, Judas numa dessa disfarçava bem. E aqui vai ter toda uma descrição que é importante a gente entender. Presta atenção no padre, fica comigo. Então, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus, no peito de Jesus. Simão Pedro fez sinal a esse, que é João, dando um sinal, pergunta para Jesus quem é. E aí Jesus vai dizer para João que está aqui, é aquele, para eles, é aquele a quem eu der o pedaço de pão. Presta atenção nisso. Nós somos acostumados a ver a imagem da Santa Ceia, a pintura da Santa Ceia, como uma mesa plana, como são as nossas. Mas não foi assim que Jesus fez a Santa Ceia. A Santa Ceia era uma mesinha, o judeu, um pouquinho elevado do chão. Então eles comiam sentados, com as pernas para trás, com o cotovelo meio que recostado na mesa. E essa mesa era como que um U quadrado, assim, Então ia aqui, aqui e aqui. Vai já aparecer já aí na tela para você entender essa imagem. Então, como é que acontecia isso? Olha só, Jesus está sentado ali numa ponta, Do lado dele está o íntimo dele, que é João, que está encarregado também de servir. Na ponta, de frente com Jesus, está Pedro do outro lado. É por isso que Pedro dá sinal a João, porque eles estão frente a frente. E aí Jesus vai dizer,
aquele é o quem... Por isso que Pedro, então, João recosta no peito de Jesus, né? Porque ele está do ladinho de Jesus. E aí Jesus diz assim, aquele a quem eu der o pão passado no molho. À direita de Jesus, à direita do dono da casa, então, estava Judas. Aquele lugar era o lugar para quem o dono da casa dedicava a ceia. Portanto, a Santa Ceia foi dedicada a Judas. Jesus, na Santa Ceia, fez Judas ser especial. E aí, esse que fica à direita, para começar a comer, o dono da casa molha o pão num molho, dá a ele, e aí todos podem comer. Sei lá, trazendo para nós algo como o primeiro pedaço do bolo na festa de aniversário. Olha a predileção que Jesus teve, olha o gesto que Jesus teve de amor por Judas. E aqui a gente entende o que é a Eucaristia na nossa vida. É esse desejo de querer ser como Jesus, capaz de lavar os pés do inimigo, capaz de dar o mais precioso ao traidor. Foi tudo isso que Jesus fez por eles todos, mas de modo especial por Judas. E aí que foi que os discípulos mesmo assim não entendem, porque como aquele que vai trair a todos nós, aquele que vai trair Jesus, ser o mais especial naquela noite para Jesus? Veja, a bondade de Jesus foi o que atrapalhou eles a entenderem, né? Aquele a quem eu dei o pedaço de pão, mas peraí, o pedaço de pão é o mais querido, não pode ser o mais querido. E eles continuam sem entender. Mas olha o que diz. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. E aqui está, meus irmãos, a importância da gente não ir à mesa de Jesus todo em pecado, como foi Judas. Quando a gente fica brincando, sabe, de viver a fé, os sacramentos e a comunhão em pecado, o diabo termina de entrar, hein? Quantas pessoas perdem o temor, a consciência, não é? Porque estão ali comendo do pão todo sujo, todo irregular. Olha lá, depois do pão, Satanás entrou em Judas. E aí, meus irmãos, que mistério. Olha o que Jesus vai dizer. O que você tem que fazer, faz depressa. Né? Jesus como que soltou Judas. Falou, Judas, lavei teu pé. Te dediquei à ceia da Páscoa. O que você tem que fazer, faz depressa. E aí Judas sai e Judas, você quer ir lá terminar? Faz depressa o que você tem que fazer. Veja o mistério da nossa liberdade, meus irmãos, diante de Jesus. E ninguém entende, acha até que Jesus foi comprar algo para o pobre, né? Que coisa triste. E aí Jesus diz, agora eu fui glorificado. Por que agora? Porque agora eu terminei de lavar os pés de Judas. Porque agora eu dei a ele o meu corpo, a minha vida, o meu amor. Nisso, quando a gente dá o melhor de nós a quem não merece, nós somos glorificados diante do Pai. E aí Jesus vai anunciar, e agora nós vamos ver um pouquinho São Pedro. Para onde eu vou, meus amigos, vocês não podem ir. E aí Pedro, sempre ele, né? Tão amoroso com Jesus, tão apaixonado por Jesus, tão impetuoso na sua boa vontade. Pedro tem tudo isso, mas ele tem uma outra coisa também. Pedro não se conhece. Pedro jura que é capaz daquilo que ele não é capaz. Ele diz, Senhor, por que eu não posso ir aonde o Senhor for? Né? Por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus diz, você vai dar a vida por mim, Pedro? Ô, Pedro, ainda hoje, filho, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, eu? Imagina. E esse Pedro também somos nós. Prometemos mais do que cumprimos, nos dispomos a tantas coisas e depois no meio do caminho a gente não dá conta. É a imagem de todos nós que ainda não entendemos isso aqui. Jesus diz, Pedro, para onde eu vou você não pode ir agora, mais tarde você vai. Senhor, por que eu não posso ir agora? Quantas coisas nós gostaríamos que fosse agora? Quantas virtudes nós gostaríamos de ter agora? E às vezes a gente jura que tem agora. E aí é diante da cruz de Jesus que Pedro viu que ele não era um homem do agora. Que ele ainda precisava crescer na fé. E assim somos você e eu também. Muitas vezes diante do sofrimento, das exigências da fé, das pancadas da vida, a gente jurava que tinha fé e maturidade para o agora. E o que a gente descobriu? Que agora a gente nega, a gente blasfema, mas mais tarde, com a graça de Deus, Pedro cooperou com essa graça sendo humilde, chorando o seu pecado. Um dia sim, Pedro seguiu Jesus pelo caminho do martírio da cruz, mas agora ele não estava pronto. Mas veja, meus irmãos, os dois estão na Santa Ceia.
os dois estão no lava-pés. Deus nos livre e guarde de sermos o Judas, frio, invernizado, incapaz de ser tocado. Deus nos livre de sermos o Judas no qual Satanás entrou nos nossos corações, mas que Deus nos dê a graça de sermos como Pedro, pelo menos. Senhor, eu quero ir com o Senhor até o final, nem que seja depois. Esse Pedro que ainda vai crescer na fé e Jesus vai dar a ele a graça da perseverança. Mas, dentro desse evangelho, não tem como a gente não dizer, nós precisamos rezar, meus irmãos, pela igreja, de modo especial pelos sacerdotes. É a Santa Ceia, é a instituição do sacerdócio. E nós sabemos que entre nós sacerdotes tem Judas, tem os traidores, tem aqueles que lidam tanto com o pão e o cálice, mas já tem como que o diabo no coração, infelizmente. Pela falta de fé, pela falta de temor, porque todos nós sacerdotes, no fundo, somos um Pedro, que ainda talvez não nos conhecemos o suficiente e que não temos mesmo em nós recursos humanos o suficiente para dar a vida até o fim. Só consegue isso quem se abre à graça. E é por isso que nós, sacerdotes, precisamos da oração de vocês. Porque nós, os melhores, somos no máximo um Pedro, que tem muita boa vontade, mas que necessita de uma força que não é humana, é graça de Deus. Portanto, nessa Semana Santa e no dia de hoje, nos voltemos o olhar para o Cristo sacerdote e rezemos pela igreja e por aqueles que receberam de Deus a graça de colocar o pão no cálice, a graça de tocar nesse pão para distribuir aos irmãos, para que Deus nos dê a graça da perseverança e que não falte à igreja santas e numerosas vocações para que esse pão da Santa Ceia nunca deixe de ser distribuído ao povo que crê e que deseja Jesus, o pão da vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.